Boa noite, querido, querida, bem-vindo a mais um Pod Question. É um prazer sempre enorme, uma alegria poder receber cada um de vocês aqui. Vocês que já ficam aí no chat, aguardando nesse pré-início, seja muito bem-vindo. Não esquece de compartilhar esse link, dar o seu joinha, se inscrever aqui no nosso canal, para que você continue recebendo todas as notificações de todas as programações que nós temos proposto aqui. E hoje nos encontramos num tema muito especial, com convidados muito especiais. Eu acredito que você vai amar o conteúdo desse podcast. Eu queria de cara logo apresentar Diego. Diego, ele exerce a função de pastor de jovens aqui. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Ele é pai da Melina e do Pedro, casado com a Yane. E ele é um cara, assim, sensacional. E ele vai estar conosco hoje, tendo o nosso convidado especial. Mas nós temos mais convidados especiais, já já você vai ver por aí. Diegão, apresenta pra gente quem é o nosso convidado especial de hoje. Estamos aqui com o professor Dr. Marcos Eberlin. Ele é graduado, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas. É casado com Elizabeth, tem 4 filhos e também hoje é pesquisador e atua também como professor no Centro de Pesquisas em Ciência, Fé e Sociedade Discovery Mackenzie e tem atuado então desde 2002 como membro da Academia Brasileira de Ciência e em 2005 foi nomeado comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Parece que o nosso amigo Diego até perdeu o fôlego, né? Então seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Uma alegria doutor. para nós da juventude ter esses dias aqui com o Senhor e a sua presença aqui nos abençoa muito. É um privilégio imenso estar com vocês aqui no Pod Questions. Pus um S aqui até a mais, porque temos muitas, realmente, questões a discutir sobre as nossas origens. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos, onde estamos. A questão mais importante de todas. Então é um privilégio imenso estar aqui discutindo essas questões tão importantes. Mas talvez você que esteja nos assistindo nesse momento está se perguntando, não está faltando alguém nessa rodinha de diálogo? Nesse bate-papo gostoso? Querido, você tá por aí? Boa noite. Boa noite, Ilcinho. Boa noite, Diego. Boa noite, professor Marcos Eberlin e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É um privilégio muito grande poder estar junto com vocês, participar dessa mesa, conversando sobre um assunto assim de muita importância, especialmente para a vida dos cristãos, daqueles que conhecem o Evangelho e se veem por vezes no meio de um mar enfurecido, contrário de ideias, e nós estamos falando aqui da guerra de muito tempo que existe entre criacionismo e evolucionismo, né? Então, receber o professor Marcos aqui, para nós é muito importante, porque como um acadêmico, como um membro da Academia de Ciências, ele tem muito a dizer e tem muita autoridade para poder guiar a gente nos próximos momentos aqui nesse bate-papo. Seja bem-vindo, Marcos, sejam bem-vindos todos os demais que estão conosco. Muito bem, Wilson. Você está tranquilo, Wilson? Está preparado aí no seu coração? Rapaz, eu quase não dormi essa noite, viu? Não é todo dia que a gente recebe alguém assim aqui, né? Que loucura. Então, nós tivemos aqui nosso congresso de jovens, e o professor Marcos esteve falando nesse congresso e apresentando evidências da existência de Deus na criação que foram descobertas pela ciência. Então, professor Marcos, eu quero começar te perguntando, você é um cristão cientista ou um cientista cristão? Uau! Essa é uma boa pergunta. Eu sou as duas coisas, pastor. Eu acho que eu sou um cristão. Como cristão, eu sou cético. Eu acho que Tomé foi cético. Ele falou assim, olha, só crerei se observar, ver, ter a evidência das marcas. E Jesus não questionou por isso, não o criticou. Ele falou, Tomé, aqui estão as evidências. Eu te fiz, eu te conheço. Eu sei que você é um ser racional que precisa de evidências. E aí ele diz assim, feliz quem consegue crer sem evidências. A minha interpretação desse evento bíblico, Jesus está falando assim, eu sei que é muito difícil, gente. É um felizardo quem consegue crer corretamente sem evidências.
E, então, como cristão, eu sou um cientista, porque através da ciência eu consigo racionalidade para minha fé. E como cientista, eu sou um cristão. Porque Deus é o autor e consumador da ciência. Deus criou a ciência. A Bíblia é um grande guia de ciência. Eu falo isso no meu podcast que eu tenho, a Bíblia e a Ciência. A Bíblia é um grande guia para a ciência. Inclusive, os ganhadores de prêmios Nobel, 90% cristãos que liam a Bíblia e usavam a Bíblia na sua ciência. Então, eu não consigo desvincular as duas coisas. Tem gente que acha que a fé está de um lado, né, pastor? E a ciência está do outro. Não, elas estão tremendamente sobrepostas. Por isso que o tema do congresso é tão importante. Fé que pensa, ciência que crê. Porque a gente fica pensando, né, pastor? Ó, fé não pensa, ciência pensa, não crê. Não, é tudo misturado. O problema é o seguinte, durante muito tempo a ciência apresentou evidências do evolucionismo de uma maneira muito, muito intensa e que às vezes muitos cristãos ficaram numa posição indefensável, especialmente os jovens universitários cristãos dentro das faculdades. E a teoria que se divulgou é: o ser humano veio evoluindo a partir de milhões e milhões de anos, né? Então a gente até fez uma brincadeira, e sempre se faz essa brincadeira de que o ser humano veio do macaco, e no congresso você disse que, na verdade, não veio do macaco, veio da ameba. Então, veio do macaco ou veio da ameba? Nossa primeira tataravó, né, pastor? É aquela ameba que surge naquela sopa ácida, escaldante e venenosa. E que hoje a gente sabe pelas leis da química, as leis da química proíbem a evolução de matéria inanimada, proíbem. É por isso que eu digo que a evolução espera que ninguém saiba química, né? Então isso aqui não deve saber nada de química, o Diego também, né? Aí eu vou achar que o pastor sabe um pouco, tá bom? Sei não nada. Não sabe nada. Linus Pauling serve? Linus Tirar Pauling. o NOx, alguma coisa assim, não? Como quase ninguém conhece química, eles falaram, olha, a química lá permite que nasça uma ameba naquela sopa, mas a gente sabe, pelas leis da química, as leis da física, que jamais matéria inanimada geraria vida. Mas dizem que a gente surgiu lá naquela sopa e evoluiu. Aí que o chimpa é o nosso mano, né? Só corintiano que gosta dessa, né? Chimpa meu mano, né? Mas não tem evidência nenhuma, pastor. Foi uma história muito bem contada, uma narrativa muito bem construída. A gente conhece hoje, né? As guerras de narrativas. E que foi apresentada como mais lei do que a lei da gravidade. E é inquestionável, ninguém pode questionar. Gente, o chimpanzé é teu parente, nascemos naquela sopa, e isso já está provado por inúmeras e inúmeras evidências. Só que alguns hereges, né, pastor? Uns malucos beleza, foram lá misturando a sua maluquice controlada com a sua lucidez. Conhece essa música, né? Ficar, né, maluco beleza. Fomos lá investigar pelas leis da química. Falou, opa, é proibido isso. Não dá. Olha aí, aminoácido com aminoácido, delta G é positivo. A gente sabe que as reações precisam ter delta G negativo. É um dos critérios da química. Olha, as reações interferentes são muito mais favorecidas do que a reação que vocês estão falando que acontece. Então eu brinco, naquela sopa ácida escaldante venenosa, a única coisa que poderia surgir lá é um composto que a gente conhece em química chamado de porcariato de qualquer coisila. Impossível, pastor. Olha, contaram uma história, uma narrativa falida, e a Bíblia estava lá na prateleira, tiraram, ela voltou, todos os livros de ciência caíram, ficou só a Bíblia, pastor. Olha que coisa incrível, né, Wilson e Diego? Impressionante. Mas explana isso para a gente melhor, assim. Vamos pensar que nesse momento a gente tem um monte de leigos assistindo a gente, que vão desde aqueles que não se importam mais com isso. Eu acho que há uma idade em que as pessoas não se importam mais com essas questões que acabam sendo novidades do mundo científico e que trazem colocam em xeque, em dúvida, o que é que a Bíblia diz. Então, majoritariamente, quem está vendo a gente é um público cristão, mas nós temos muitos jovens agora nos ouvindo e eles estão sendo pressionados essa postura rígida do evolucionismo permanece hoje dentro das universidades? Sim, permanece, pastor. A narrativa continua sendo anunciada
E eles já sabem, pastor, a gente conhece, segue esse debate bastante próximo. Eles já sabem que a evolução faliu, que os novos dados desmascararam os processos, que mutação é defeito que causa defeito. A seleção natural ela não cria nada novo, ela só elimina o mais debilitado. Na pandemia a gente viu isso, né? Quem foi? Os mais debilitados. A seleção natural agiu na pandemia, eliminando os mais debilitados. Ela criou algum ser especial, um cara super resistente ao Covid. Olha, eu tenho aqui um novo sistema metabólico e tal. Não. E o tempo a gente já sabe hoje que não existe mais. Então esses mecanismos evolutivos que eram apresentados como mais lei do que a lei da gravidade, os próprios evolucionistas descobriram, pastor. E eles fazem congressos. A gente outro dia estava com o pessoal do Design Inteligente num congresso em Londres, da Academia Britânica lá de Ciências, Royal Society. A gente viu lá um congresso, 350 evolucionistas falaram, gente, o darwinismo faliu, a gente precisa de uma nova teoria. Ficaram por 3 dias discutindo, a gente estava lá assistindo aos debates. No final eles falaram assim, não dá para ter uma nova teoria, não dá para chamar Lamarck de volta, né? Aquela história do pescoço da girafa. E eles pararam o congresso, não conseguiram salvar a evolução, no final foram dar uma entrevista e falaram assim, olha, a gente estava tentando reformar, não conseguiu, continuaremos buscando evidências para a evolução darwiniana. E continuaremos anunciando que a evolução darwiniana é fato, porque eles não conseguem um substituto. Mas, felizmente, tem o pessoal do Design Inteligente que está anunciando ao mundo. Gente, faliu, a gente foi feito pronto por uma mente inteligente e parece que bate exatamente com o relato de Gênesis. Literal. Olha só, muita gente também quis acomodar, né, pastor? Vejam bem, são eras, talvez Deus tenha guiado a evolução. Talvez Adão e Eva foi figurativos, figuras de linguagens. Não, os pais da ciência estavam certos. Os pais da fé estavam certos. Os pais das ciências também estavam certos. E o darwinismo foi aquele desvio de adolescente, né? Mas que esse desvio adolescente foi realmente recomposto pelos dados científicos. Quando foi que surgiu o seu interesse, assim? Quando foi que você começou a trabalhar? Porque você escreveu um livro chamado Fomos Planejados. Como foi que esse interesse nasceu? Em que época da sua vida você percebeu que era necessário se debruçar sobre esse assunto e começar a trabalhar com ele? Pastor, eu nasci na Igreja Batista, sou 3ª geração de batistas. Meu bisavô se converteu na Rússia, ele veio da Ucrânia, casou com uma russa, se converteram lá, jogou as estátuas fora, ficou 5 anos na prisão, depois foi exilado para a Sibéria. Da Sibéria migrou para o Brasil. Então eu nasci batista, com uma tradição batista extremamente forte, com um bisavô e uma bisavó valentes, corajosos para eu honrar. E na igreja aprendi que a gente tinha sido feito pronto, 6 dias da criação, 6.000 anos atrás, aquele criacionismo raiz. Só que quando eu entrei na faculdade, os professores vieram e falaram, Marcos, você evoluiu. São milhões e milhões de anos. Apresentaram aquelas evidências, né, o Wilson, Diego também. Aquele gráficozinho do macaco tudo, arrumando a postura até virar homem, assim, que ele era encurvado. As evidências da ciência da parecência, falaram, você é parecido com o chimpanzé. Mostraram aquele gráfico de evolução, né, com os hominídeos todos. Eu falei, nossa, tiraram as fotos. O Big Bang, nossa, todos os físicos creem no Big Bang. Eu me tornei um evolucionista teísta, o que eles falam hoje de criacionista evolucionário. E por 40 anos eu acreditei na evolução. Acreditei, pastor. Eu tinha a ciência que crê, né? Eu cria na evolução. E eu não questionava, eu dava aula de evolução. Eu falava sobre o Big Bang nas minhas aulas. Falava, o petróleo, milhões e milhões de anos se formou. A gente já sabe que em poucas horas se formou o petróleo no laboratório. E eu fui assim até 2008, quando o reverendo Augustus Nicodemos organizou eventos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Darwinismo Hoje. Um dos organizadores era o
o Enésio Almeida Filho, do blog Desafiando a Nomenclatura Científica. E ele me descobriu. E ele falou assim, Marcos, você não quer participar do congresso de design inteligente? Eu falei, rapaz, o que é esse negócio de design inteligente? Aí eu fui olhar o design inteligente e falei, nossa, é ciência que refuta Darwin, refuta o Big Bang e confirma a Bíblia. Aí, bum, descobri o design inteligente nesses congressos. Aí eles falaram assim, você não quer participar? Eu falei, sim. Eu não sabia nada, pastor, do design inteligente. Eu tive uma semana para estudar, sentei lá nos debates, aí eu debatendo com evolucionistas. De repente eles falaram assim, olha, a gente é 1% parecido com os chimpanzés. Eu falei, 1%? Aí esse é o efeito Bill Gates. Efeito Bill Gates. Porque 1% de 3,2 bilhões de pares de bases. É como o Bill Gates falar assim, olha, vou te dar 1% da minha fortuna e você falar que é pouco. Aí todo mundo... né? Aí Você começou a brigar quase com seu alter ego, se você não tinha se convertido ainda ao design inteligente totalmente. Aí o Wilson, o cara fala assim, nossa, agora, por exemplo, o flagelo bacteriano, esse motor fantástico que eu estou mostrando no congresso, eles falaram assim, olha só, gente, esse flagelo bacteriano foi montado, a vida pegou partes assim e montou o flagelo bacteriano. Ele não evoluiu do nada. Eu falei, nossa, esse é o efeito MacGyver. Só falta explicar quem é o MacGyver da vida. Aí parece que eu fiz um pouco de sucesso nesse congresso, né? O Darwinismo Hoje. Aí foi uma sucessão de convites e convites. Aí eu comecei a estudar cada vez mais e mais e mais sobre a evolução, Big Bang. Larguei dessas aventuras adolescentes da evolução e do Big Bang. E cada vez que eu estudo, pastor, eu me convenço mais que a Bíblia sempre terá razão. A descrição de Gênesis sobre as nossas origens está perfeita. Salmos 33, 9, porque dizem que a Bíblia fala que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Claro que ela fala, né, pastora? Está lá em Salmos 33, 9, por exemplo. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Então, como cristãos, ou a gente arranca esse versículo da Bíblia, ou a gente entende que Deus fez pronto. E a ciência tem confirmado isso. Cada vez que eu estudo, eu defendo mais a Bíblia com a ciência. Olha só. Porque a ciência, ela é amiga da nossa fé, ela não é inimiga. E ela, quando ela crê que realmente, através da ciência, a gente pode confirmar e exercer a nossa fé, ela se aproxima da palavra de Deus. Olha, incrível. E é assim que eu vou. Mas como é que se a gente pode refutar, o darwinismo sempre se apoiou num tripé, né? As mutações, a seleção natural e o tempo. Então, a partir desses três elementos que são os mecanismos da evolução, como é que a ciência começou em que momento a ciência começou a crer ao contrário? Olha, pastor, quando Darwin propôs mutações, seleção natural e milhões de anos, a ciência não tinha muitos mecanismos. Por exemplo, ela não sabia nem como que essas modificações ligeiras e sucessivas que Darwin propôs poderiam ocorrer. A genética nem era conhecida, os genes. Darwin achava que as modificações ocorriam, mas ele não sabia como. Então, como a gente não conhecia muito bem quais seriam os mecanismos que Darwin propôs, a gente não conseguia refutá-los. Você precisa conhecer o inimigo para combatê-lo. Mas, como J.J. Thomson disse, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que Deus fez tudo pronto. Foi J.J. Thomson, né, o descobridor do elétron, que falou isso. E aí a gente começou a investigar, falou, como é que acontecem essas modificações? A genômica foi estabelecida. Nós começamos a entender como que os genes funcionam. O DNA foi descoberto. Todos os mecanismos de variação genética. Nós abrimos a caixa preta da vida e começamos a investigar. E o que a gente percebeu? As modificações, elas são variações do DNA, o uso da informação genética que está lá. E o grande processo que o darwinismo começou a propor é assim, foram as mutações, troca das letrinhas que começaram a criar a diversificação. Fomos estudar as mutações, que é o grande mecanismo no fundo do darwinismo,
a gente percebeu que mutações causam defeitos. Aí eles falaram assim, não, eventualmente um defeito pode trazer uma vantagem. Aí fomos ver assim, olha, será que essas vantagens são realmente causadas por defeitos vantajosos? Não, todos os defeitos são defeituosos. Defeitos causam defeitos. Aí caiu o grande paradigma da evolução, que mutações poderiam causar sofisticação e aumento de complexidade. Não, todas as mutações estudadas ao longo dos anos pela ciência se mostraram deletérias, causando defeitos. Caiu o grande... Mutações provocadas pelo próprio ser humano ou mutações naturais? As mutações naturais. Por um ser humano, se a gente começar a manipular o genoma, a mente inteligente consegue guiar o processo para trazer uma vantagem, sim. Mas as mutações naturais, a evolução não é guiada por mentes inteligentes. São processos naturais que ocorrem, a seleção natural filtraria. Então a gente já sabe hoje que tudo o que foi feito, pastor, era muito bom. Deus olhou e viu que era muito bom. Excelente, magnífico, né? O muito bom da Bíblia. E daí pra frente, a ladeira abaixo. Todas as alterou, caiu. Mutou, ficou mais defeituoso. Aí ele falou, seleção natural. Darwin falou assim, a seleção natural seleciona. E aí os organismos se sofisticam e tudo mais. Ela seleciona o mais apto. A gente descobriu que não. Não é assim, não é o mais apto. Ela seleciona, ela elimina o mais defeituoso. Olha só, ela não seleciona o mais apto, ela elimina o mais defeituoso. Tudo defeito. Sim. E os milhões e milhões de anos que Darwin disse que precisariam para que esse processo pudesse acontecer, pastor? Olha, por exemplo, fomos no genoma. Sequenciamos o genoma humano. Grande projeto de sequenciamento do genoma humano. Demorou 25 anos, né, aproximadamente. O primeiro. Hoje se faz no laboratório em 1-2 horas. Você consegue fazer o sequenciamento. Muita evolução, né? Demais, de ciência, né? De design inteligente. Eu não gosto de chamar nem de evolução esse processo, viu? Tá, melhor. Me ensina então, doutor. Me ensina qual é a expressão. Eu não gosto da palavra, né? Tem cristão que fala assim, eu sou microevolucionista. Fala, mas que microevolucionista é esse que você é? Se nem evolução ocorre, nenhuma evolução ocorre. Eu sou adaptacionista, tudo bem, aceito. Variacionista, aceito. A gente adapta e varia, mas a gente não evolui. Aí o que aconteceu com o genoma humano? Foram sequenciar, pastor? Sequenciaram, Diego, Wilson e Abraão, né? Vamos aqui usar os nomes, vamos né? Lá. Isso, pastor. Isso. Pastor Abraão. É quase o nome dele. Pode chamar. Pode chamar de Abraão, né, pastor? Pode. Eu não sei, eu não consigo. Qual a sua idade? Eu não consigo chamar um pastor de não ser de pastor. Então vamos de pastor mesmo. Tudo bem, né, gente? Pastor, aí foram sequenciaram muitos humanos. Muitos. Tem muitos humanos com genoma já sequenciado. Certo. Aí veio a prova definitiva, inquestionável. Gente, está definido. Daí para frente é direito de espernear. Por quê? Fomos no genoma humano, descobrimos que cada geração a gente evolui. 50 a 100 mutações do mal. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa expressão involuir, para que fosse de fácil entendimento para a gente que está ouvindo. Involuir é degradar. Certo. É estragar. Certo. É deteriorar. A gente tinha um software, que é o genoma humano, perfeito no início. Adão e Eva não tinha problema. Filhos de Adão e Eva não tinham autismo. Eles não morreram de Alzheimer e Parkinson. Eles morreram velhos, né? Adão morreu quase que entrou na arca de Noé. Não foi? Boa, doutor, boa. O senhor tá um bom teólogo, viu? Um pouquinho mais ele entraria na arca. Por quê? Porque ele tinha um software puro. Todo mundo conhece software. São os bugs. A mutação é o bug do software. Você acha que alguém pode imaginar que um bug pode melhorar o software? Não, estraga. É o que acontece. Aí nós fomos no genoma humano e percebemos que o nosso software, cada vez que copia num filho, tem 50 a 100 bugs a mais. Então todo filho é de 50 a 100 gerações pior que seu pai, né? O Diego reclamava do pai dele, mas ele é pior que o pai dele 50 a 100 gerações a mais. Eu acho que essa informação não é algo tão claro para o nosso público, não. E assim, não está claro para mim, é verdade isso. E aí, olha só, olha a conta que fizemos. É matemática, é genômica com matemática. 50 a 100 gerações
50 a 100 mutações, bugs a mais por geração. Fomos lá e medimos quantos bugs tem no software, quantas mutações deletérias estão incorporadas. Isso a gente consegue fazer rapidamente. Mas como se vocês não têm acesso ao genoma original? Ou tem? Mas a gente sabe o que é mutação deletéria, que está lá estragando aquele genoma. A gente sabemos quais são as sequências funcionais e quais as mutações. Por exemplo, a anemia falciforme é uma mutação deletéria. Certo. Então, isso os biólogos que trabalham com genoma conseguem contar. Contaram. Falaram assim, bom, se estamos aqui há milhões e milhões de anos, devemos ter uma quantidade imensa de mutações deletérias. Pior que não. Fomos verificar, tem muito pouca. Fizeram as contas, sabe quantos anos estamos nesse planeta? Pela genômica mais moderna, os Derruba, dados... ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. O número mágico, 6.000 anos. Não é possível, né? Aí foram sequenciar o DNA mitocondrial da mitocôndria, descobriram que todos nós viemos da uma única mulher, a Eva mitocondrial, que habitou nesse planeta há 6.000 anos. Foram sequenciar o cromossomo Y, descobriram o quê? Viemos do mesmo homem, o Adão Y. Até a genômica chamou de Eva e chamou de Adão. Por quê? Porque a ciência está se reconvertendo à Bíblia. 6.000 anos. Aí falou, da onde eles saíram? Do norte da África. Norte da África, pastor? Armênia. Monte Ararat. Saímos do Jardim do Éden. Olha, a própria ciência está mostrando que nós viemos do Jardim do Éden há 6.000 anos atrás, de um mesmo casal, um homem e uma mulher. Isso derruba o terceiro mecanismo, que é o tempo. O tempo, pastor, foi-se o tempo. A gente tem na genômica hoje uma conclusão bastante sólida que a vida não poderia estar aqui ao longo de milhões e milhões de anos, senão esse processo de degradação, de acúmulo de bugs... De involução. Já estaria todo mundo autista, né? Todo mundo com Parkinson. A gente não conseguiria mais sobreviver. Até eu brinco, né, pastor? A gente não sabe quando Cristo vai voltar, mas a genômica hoje já está fazendo cálculos. Não pode passar de 100.000 anos. Porque se a gente ficar aqui por mais de 100.000 anos, vai estar tão degradado que... Não vai ter quem vir buscar. Não vai ter quem vir buscar. Essa foi uma ótima. Vai virar ferro velho. Não vai sobrar ninguém, né? Pra vir buscar. Nossa, que piada horrível. Foi ótimo. Foi eu gostei. Você gostou? Claro, eu vou usar nas minhas palestras. Cara, segue meu Instagram pra dicas de piadas. Eu acho que você vai melhorar. Se o pessoal gostar da piada, eu vou dizer que fui eu que criei. Se não gostar, falar que foi você. Eu vou exigir o copyright lá, viu? Professor, o Wilsinho tá cuidando dos adolescentes e agora eu tô com a juventude, né? De forma muito prática, a gente percebe que ao longo da escola, a gente vai para o ensino médio, depois vai para a universidade e a gente é bombardeado com essa informação sobre a evolução. Aí quando a gente chega num ambiente muito acadêmico, como a universidade, a gente vê muitos jovens que se perdem, porque não tem argumento bíblico para combater argumentos que para eles são tão pesados, tão fortes, tão óbvios. E aí quando a gente começa a ouvir o Senhor nas suas preleções, a gente percebe que a gente tem argumentos fortes, como essa questão de Adão e Eva, a própria ciência apontando para uma origem comum. Como que a gente teria argumentos bem práticos para alguém adolescente que vai entrar na universidade e para um jovem que já está na universidade sendo bombardeado, a sua fé sendo questionada constantemente e de maneira prática, assim, ele poderia usar o quê? Por onde ele começa para defender a sua fé e dar a razão da sua fé de maneira racional ali no ambiente que ele está, né? Precisaria de umas 3 horas para te responder, Diego. Mas pode responder. Aqui a gente vai ficando até a hora que podemos fazer um... Eu até esqueci o tempo correndo ali, cara. Vamos bater o recorde. Podcast de 6 horas. Vamos. Maravilha. Tipo entrevista presidencial. Tem um de 5 horas aí, né? Vamos para 6. Pode falar, pastor. Só complementando aqui a pergunta do Diego, que é muito importante, eu acho que a gente tem que puxar a nossa discussão aqui para o lado prático, mas você fala sobre a metodologia do TDI, né, que é da teoria do design inteligente. Então, eu acho que vale a pena responder a pergunta dele a partir dessa perspectiva do TDI. Sim.
Olha, as estatísticas, Diego, mostram que 2/3 dos nossos jovens se tornam ateus nas universidades. Olha, nós estamos perdendo os nossos jovens. Então você treina o jovem, você pega ele e coloca na IBD, né? Classe de crianças, juniores, adolescentes. Você ensina a verdade, você ensina a Bíblia, você ensina o jovem a questionar, você apresenta os dois lados, porque a gente não doutrina os nossos jovens, a gente ensina os nossos jovens. Eu cresci na igreja, na IBD e tudo mais. Eu sei que eu não fui doutrinado, eu fui ensinado, fui confrontado com a verdade. E sempre se falava, olha, existe essa linha, existe aquela, a gente crê nessa por essas e essas razões. Mas aí o jovem chega na universidade... A gente não está preparando muito bem, porque a gente está esquecendo um pouco esse lado racional da nossa fé. Tem igreja, por exemplo, que acha que crê porque crê. A ciência não é importante. Tem cristãos que acham que a ciência é inimiga da nossa fé. Pelo contrário, é a grande amiga. Os cristãos criaram as universidades ao redor do mundo. Deus é o autor e consumador da ciência. Deus criou a ciência é nossa amiga, mas a gente, por acaso aí, de repente, por alguns problemas que ocorreram, não, é inimiga. E a gente pega e não treina os nossos jovens. Eles chegam nas universidades, o professor vai começar a aula e fala assim, quem ainda ousa crer em Deus? Aquele bullying do naturalismo filosófico. E ele disse, olha, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. O professor dele está falando isso. Olha só, evoluímos. Olha aqui a foto, né? Aquele gráfico. Olha aqui, olha isso. Aí o jovem está se perdendo, 2/3 dos nossos jovens. Qual foi a estratégia que a igreja utilizou? Olha, primeiro, não sabendo que, de fato, aquilo era boato, muitas igrejas falaram assim, não, então vamos acomodar o relato bíblico. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso foi já há algumas décadas que corre por lá, destruiu muitas igrejas e hoje chegou no Brasil. Olha, não, sabe o que acontece? Gênesis não é literal. Adão nem sequer existiu. Outro dia num podcast cristão, o rapaz falou assim, não precisamos nem mais perguntar se Adão tinha umbigo. Aquela grande... Porque no Adão não existiu, é uma figura que Deus criou, figura de linguagem, alguma história, uma alegoria, uma poesia, Gênesis. A gente pegou e sucumbiu à evolução. E começamos a mexer com a Bíblia. Olha, a Bíblia não é... Vai até a Torre de Babel a alegoria, depois continua os fatos. Aí o que aconteceu? Pior ainda, foi o caos do caos, porque o jovem falou assim, então a Bíblia não tem autoridade, ela não é inerrante, ela não é... É o que a gente vai chamar na teologia de teologia liberal, né? Teologia liberal. Aí foi o caos, porque aí o jovem, a gente deu dentro da igreja o primeiro passo para o jovem pro ateísmo. Piorou a situação, né? Piorou muito mais, porque aí ele perdeu o respeito pela palavra, ele já não sabia mais o que era verdade ou não. Aí pusemos Deus para guiar a evolução, corrompemos os atributos de Deus, porque Deus fala e se faz. Era um Deus que ordenava e as coisas eram criadas. Agora Deus usa um processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos. Ele usa a morte para criar a vida, para criar a sofisticação e tudo. Deus fica desfigurado nesse processo. E a gente joga o nosso jovem lá na universidade, ficou mais fácil ainda. O evolucionismo teísta, essa tentativa de conciliar as duas coisas foi terrível. Os Estados Unidos, a gente vê isso muito bem, né? Varreu muitas igrejas do mapa, inclusive. O liberalismo baseado numa percepção equivocada de que a ciência tinha provado que Gênesis não era literal. Foi terrível. Mas, felizmente, né, pastor, surge esse grupo de malucos beleza. 1996... Pajaro Dunes, na Califórnia, Philip Johnson faz um encontro, eu estive lá comemorando os 25 anos, ele estava vivo ainda, foi muito interessante. Eles falam, peraí gente, o problema não está na Bíblia, o problema está na ciência. A gente está anunciando essa lei como mais lida do que a lei da gravidade, enquanto a gente não tem evidência nenhuma. Aí surge o design inteligente no mundo, e o design inteligente começa a fazer o quê? Avaliar a evolução, que ninguém estava mais fazendo, estava todo mundo comprando como mais lei do que a lei da gravidade. Os professores estavam... Aí você entrava, você era doutrinado como eu fui, e eu passava isso para frente. Gente, é mais lei do que a lei da gravidade. Porque eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha investigado. Aí o design inteligente começa, pega aí, vamos pegar a genômica.
Vamos pegar aí, Mendel. Mendel era defensor do design inteligente. O evolucionismo cooptou Mendel dizendo que ele era evolucionista. Não, ele era do design inteligente, era contra Darwin. Vamos olhar a genômica? A genômica mostra que a gente foi feito pronto. A genômica mostra que a gente está aqui há 6 mil anos atrás. Aí vai o Hubble lá tirar foto da GN-Z 11, a galáxia mais antiga já registrada pelo homem, pelo Hubble. A galáxia está pronta. Há 400 milhões de anos atrás, o modelo do Big Bang diz que para uma galáxia pronta com elementos mais pesados, deveria demorar pelo menos 3 bilhões de anos. 400 milhões de anos. Aí vai o James Webb, pum, tira uma foto. A galáxia mais antiga registrada pelo homem, cada dia o James Webb quebra o recorde. Tem uma aí de 200 milhões de anos. 200 milhões de anos, o universo acabou de nascer e a galáxia está pronta. Fala, opa, peraí, nem a evolução do cosmos deu certo. A gente vai lá nos experimentos de Stanley Miller, que diz que a gente, naquela sopa lá, começamos a avaliar. O design inteligente foi a grande revolução científica porque cientistas começaram a avaliar os argumentos à luz da ciência moderna. Fala, peraí, a reação, aminoácido com aminoácido, qual é o delta G? Fizemos as contas? Positivo, não pode. Não tem os grupos laterais? O aminoácido tem grupos laterais, eles reagem entre si. E a reação precisa ocorrer entre um ponto específico. Essa reação do ponto específico não ocorre. Dos grupos laterais ocorre. Peraí, então a evolução química nunca poderia ter ocorrido. Os experimentos de Stanley Miller foram feitos sem oxigênio, tinha oxigênio na atmosfera primordial. Aí o oxigênio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Wilson, se não tem oxigênio, não tem vida. Certo. O oxigênio é essencial. Se tem oxigênio, oxida. Se não tem oxigênio, não tem a camada de ozônio, que protege a vida da radiação. Então é um paradoxo totalmente insuperável pela evolução química. Se tem oxigênio e a vida não está preparada para resistir ao oxigênio, ela é oxidada. Se tira o oxigênio, não tem proteção, ela é queimada. Você quer morrer queimado ou oxidado? É basicamente isso que a gente viu. Olha só, aí o design inteligente falou, gente, óbvio. O Adalto Lourenço tem uma entrevista que eu fiz com ele e disse assim, gente, a gente está explicando o óbvio agora. O óbvio de que a evolução nunca ocorreu. E a gente está se reconvertendo à Bíblia. Aí o que nós temos que fazer, né, pastor Abraão? Quando você fala gente, você está falando não só a comunidade cristã, mas está falando também cientistas. Todos. Pastor, não dá para desvincular. A boa ciência e a boa fé sempre andaram juntas. A nossa fé sempre foi racional. A gente tem um Deus que dividiu a história. Jesus é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele veio aqui, se fez carne. Perguntaram, por que você faz os milagres? Para que creiam. Da onde veio essa ideia de que cristão não pensa? Que a nossa fé não pensa? Não sei da onde. Mas olha que interessante. Mas quando você fala como pastor, a gente sempre olha para um âmbito espiritual também, para entender o que acontece no âmbito espiritual na vida do jovem, né? O inimigo tentou atacar de todas as formas a nossa fé, além disso, tirar as nossas armas, fazendo que a Bíblia fosse desacreditada. Gênesis 1, Gênesis 2, todo esse tempo alegorizando o texto para quê? Para que o próprio jovem desacreditasse nas armas que ele possuía, né? E aí então vem a teoria da evolução e a gente já não tem mais argumento porque o próprio jovem então perdeu toda a arma que ele tinha, que era a palavra de Deus. É muito legal, durante o congresso, perceber isso, né? O design inteligente ele vem para resgatar isso, para mostrar que a Bíblia faz todo sentido e a ciência mostra que a Bíblia está certa, né? O pior ataque é quando você dorme com o inimigo, né, Diego? Dormir com o inimigo é o pior. Ele implantou dentro. Mas o inimigo, você citou lá a questão do Quarteto Fantástico, que é a metodologia do TDI. O inimigo que você está citando aí, eles aceitam isso como uma evidência científica? Quais seriam esses 4 elementos aí do Quarteto Fantástico? O Quarteto Fantástico, olha, complexidade irredutível. Primeiro eles disseram assim, não é um bom argumento. Depois começaram a sair artigos na literatura, tem páginas e blogs refutando a complexidade irredutível, sem problema nenhum. É assim que se faz ciência. Você faz uma proposta científica e o outro tenta refutá-la. Então, quando começaram a refutar a complexidade irredutível com artigos, porque eles não conseguiram, aí falou, olha aí, como que diz que não é um argumento científico se estão refutando, tentando refutar? Então, a complexidade irredutível é um argumento científico corroborado pela própria
pela oposição, pelo outro lado, porque estão tentando refutar. E o que diz a complexidade irredutível, que é um dos grandes do Quarteto Fantástico? A vida é extremamente complexa. O nível de complexidade é aqui em cima, né? Todo mundo está vendo aqui esse nível de complexidade aqui em cima. Como é que você teria que chegar lá pela evolução? Você tem matéria inanimada aqui embaixo, você tem que ir lenta, gradual e sucessivamente construindo esse sistema até chegar aqui. Ou a complexidade irredutível fala assim, essa complexidade é tamanha e imensa, mas ela não consegue ser reduzida. Então, complexidade irredutível, que você não consegue reduzir. É o inenarrável, né? Como falo de vez por aí, né? Não consegue reduzir. Se você tirar qualquer parte da vida, a vida para de funcionar. Então não dá para você construir lenta, gradual e sucessivamente de baixo para cima. Não top-down, você percebe que não dá para fazer. Se você começar de baixo para cima, você não tem o sistema funcional. Então, não dá para reduzir, então ela já partiu daqui, partiu de uma complexidade absurda. O que faz sistema com complexidade absurda, altíssima? Mentes inteligentes. Mentes inteligentes, a gente sabe que vai lá, constrói a ratoeira, junta todas as partes, a ratoeira está pronta. Agora, processos... Ou seja, não existia uma mente inteligente para criar isso tudo... Para que tudo isso nascesse, deveria haver uma mente inteligente por trás. A nossa experiência repetida, continuada, sucessiva em ciência mostra isso. Mostra essa constatação óbvia, que sistemas de complexidade que não se podem reduzir só podem ser construídos por mentes inteligentes. Eu construo uma ratoeira. Agora, deixar as peças ao acaso, que possam se combinando. A trava se combina com a mola. Não dá uma ratoeira. A barra se combina com a trava. Não dá uma ratoeira. Você tem que montar tudo junto. E elas têm que ser construídas sincronizadamente, para que elas funcionem com harmonia, todas com o mesmo propósito. Então, o argumento da complexidade irredutível foi catastrófico para a evolução. O livro do Michael Behe fez um grande sucesso. E eles até hoje estão tentando refutar a complexidade irredutível com argumentos totalmente inconsistentes. Esse foi o primeiro, pastor. Tem Quarteto Fantástico, são 4. O segundo é informação arbitrária. Informação arbitrária, que até brinquei com o Armínio e o Calvino, né? Deus tem livre-arbítrio, então ele não resolve o problema, tá? Mas o que acontece? Uma mente inteligente definiu CTA igual a valina. Tem as bases nitrogenadas no nosso software, que é Agnaldo Timóteo e Gal Costa, né? ATGC. De toda a frase eu só entendi o nome dos famosos. Do resto eu fiquei, meu Deus. O pessoal não conhece mais nem o Agnaldo Timóteo nem a Gal Costa, mas foi assim que eu aprendi com a minha professorinha, né? Nunca mais esqueci. Olha só como é bom, o Wilson, né? Vai dizer que é piadinha de Baby Boomer. Eu não falei nada, eu me contive. Olha, foi ele. Quieto, né? Mas, Agnaldo Timóteo e Gal Costa são códigos. Agora, por que a conjunção de CTA, 3 letrinhas, transcreve ou codifica um aminoácido valina? Foram procurar processos naturais, leis que pudessem atrelar as bases ao aminoácido que ele codifica. Ninguém nunca achou. E se achasse, lei não pode reger códigos. Se você coloca uma lei regendo um código, você fixa a codificação e a codificação não funciona. A gente sabe muito bem isso no código ASCII, no código de barras, no QR Code. Todo código tem que ter uma mente inteligente que fala, gente, 100001 é a letra A, pronto, acabou. Arbitrariamente estou definindo isso aqui no código ASCII. Olha, gente, quando eu tiver no código ASCII, 1001, não sei qual é a letra W, ponto, acabou. É exatamente o que a gente observa no código da vida, essa arbitrariedade que só pode emanar de uma mente inteligente. Todos os códigos emanaram de mentes inteligentes. Por exemplo, vou perguntar pro Wilson, né, que ele fica me pegando com essa... Ai, meu Deus. Wilson, então, fala o seguinte, quem criou o código Morse? Samuel? Código Morse, quem criou?
Samuel Morse? Morse! Quem criou o código ASCII? Samuel? ASCII... Que nada, Morse. Caiu, pastor. Claro que não foi, né? Sei lá. Ó, todos os códigos conhecidos, né, foram criados por mentes inteligentes. A gente sabe disso. A ciência sabe disso. Agora, como o melhor de todos os códigos, o código da vida é o melhor de todos os códigos. É o mais otimizado, é o mais eficiente. E o mais complexo, né? Ele tem estratégias de redundância. Ele diz assim, olha, se você errou um pouquinho aqui, continua com o mesmo. Então eu brinco assim, é branco, blanco... Não, várias modificaçõezinhas que ainda chega na cor branca. Redundância é estratégia de mentes extremamente inteligentes. Ele tem vários níveis de codificação, é o splicing alternativo, o overlapping genético. Para que esses nomes complicados? É assim, ele embaralha a informação está zipada, encriptada. É um código magnífico. Como é que a gente não pode chegar, olhar para esse código e falar assim, foi uma mente inteligente? Só se você não gostar de mente inteligente, que é exatamente o que acontece do outro lado. Eles não gostam da mente inteligente e jamais vão admitir que tem uma mente inteligente. Agora, gosto não é um argumento científico. Claro, porque admitir a mente inteligente é admitir a derrota, né? Sim, a gente entende isso. É o direito de espernear. Eles estão esperneando, pastor. Isso é normal em ciência, tá? É normal. Quem defende uma teoria dos dois lados, a gente sabe isso na história da ciência, que muitas teorias caíram, mas caíram depois de muita luta e de muito espernear. A evolução, uma teoria imensa, com imensas implicações filosóficas e teológicas, vai demorar um pouco mais para cair, mas está caindo. Pastor, já começou a cair, está caindo, está num processo de queda. Eles estão esperneando do outro lado, estão tentando suprimir o debate, estão cada vez mais anunciando isso como verdade, estão infiltrando nas nossas igrejas a ideia de que a gente pode conciliar Darwin com Deus, que a evolução não é inimiga da nossa fé. Por quê? Porque eles sabem que a grande resistência vem das igrejas. Mas não está funcionando, pastor. O design inteligente está crescendo no mundo inteiro, viu? Wilson, Diego, Abraão. E a gente está se divertindo na realidade. É muito bom em ciência quando a gente ganha uma disputa com dados e percebe que a sua posição foi referendada por dados. E é assim que a ciência funciona, sempre funcionou. Eu fico imaginando Pasteur. Pasteur, quando lançou a ideia contra a geração espontânea, a lei da biogênese, ele foi criticado, foi quase que queimado vivo. Mas quando a ciência acabou reconhecendo a sua teoria, já pensou a felicidade, né, de Pasteur? Ele sentou assim, vamos fazer um brinde, né? Acho que ele fez uma festa, e a gente está fazendo a festa, está chamando um brinde aí para o design inteligente. Mas você tem dois ainda, o ajuste final, ajuste fino e a antevidência genial. Genial. A ajuste fino é aquela história do universo extremamente bem ajustado. São 26 constantes universais. O que é uma constante universal, doutor? Assim, tem 3 forças que regem o universo, né, Wilson? As forças eletromagnéticas, a força gravitacional e as forças nucleares. Disseram que tinha 2 forças, fraca e forte. Mas hoje a gente sabe que a fraca é uma manifestação das forças eletromagnéticas. Então são 3 forças. E tudo é trino no universo. Reflete, porque os atributos invisíveis do nosso Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se veem claramente no universo. É tudo trino. São 3 partículas, próton, elétron, nêutron. São 3 quarks que formam cada uma das 3 partículas. São 3 dimensões, são 3 propriedades, são 3 estados físicos da matéria. Tudo é 3, 3, 3, 3, 3. 3 forças. Mas para que essas forças possam estabilizar o universo, elas precisam ser graduadas. Você precisa dar a intensidade dessas forças. E a gente sabe quando a gente estuda física, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então você tem sempre uma constante ali, né? Constante gravitacional para calibrar essa força. E são 26 constantes que ajustam a intensidade dessas forças. E a gente foi verificar o valor dessas constantes. Se você mudasse a constante um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, o universo ardendo se desfaria. Então o universo é como... Pensa assim, você tem um rádio, 26 botões de sincronias,
de sincronia está nos Jogos Mortais, Wilson. Vou pegar o Wilson, né, pastor? Ixi, isso aí eu assisti. Agora, Jogos Mortais. É assim, Wilson. Você tem 26 botões. Aí você fala assim, ó, você tem uma chance, Wilson. Você mexe nos 26 botões. Só tem uma estação nesse rádio. Só tem uma combinação, tipo Só de tem uma cofre. combinação. O resto é ruído. Só uma estação pega nesse rádio. Mas você tem que acertar a sintonia nos 26 botões. Se você mexer nos 26 botões e der um ruído dentro aquele de rádio que não pegou nada, a sala explode. Mas você tem essa chance. Você pode acertar a sincronia nos 26 botões. O que você faria, Wilson? Eu faria o seguinte. Fala pra mim. Eu faria aquela oração clássica que todo cristão conhece. Senhor, eu começaria mexendo nos botões, fazendo a oração. Senhor, receba-me na sua glória. Bem por aí, bem por aí. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Não, eu pensei numa frase. Como eu não sou tão inteligente como vocês dois, eu pensei numa frase mais curta, porque não ia dar tempo de falar tudo isso. Então eu falar, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Definistes hoje o dia da minha morte. Não tem como. Aí o universo é extremamente bem afinado, ajustado, é o ajuste fino. Aí o pessoal fala assim, não, sabe o que é? É um multiverso, que só tem no Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tem multiverso, mas na vida real ninguém nunca viu. São milhões e milhões e milhões, incontáveis universos. E num desses incontáveis universos, calhamos de ter a sorte para que as sintonias todas ficassem bem ajustadas. É um bom argumento? Terrível. Porque Tem que ter muita fé pra acreditar nele. A explicação é muito mais complexa do que o fenômeno que você está tentando explicar. Isso não é boa ciência. Agora, o pior é o seguinte. Falaram que o nosso universo é um universo sortudo para ter a sorte que tem. Mas a gente pode calcular a sorte do universo. Os físicos conseguem fazer isso. Eles calcularam os recursos probabilísticos do nosso universo. Pegaram todas as partículas do universo, conspirando para que um único fenômeno pudesse acontecer ao longo de bilhões de anos. Sabe quanto que deu os recursos probabilísticos do universo? Uma frase com não mais do que 500 letras. Aí foram observar, por exemplo, um gene de uma proteína tem muito mais do que 500 letras. Sabe o que é a conclusão que chegamos? O universo que nós vivemos não é sortudo o suficiente para ter a sorte sortuda que ele tem. Entendeu, Wilson? Entendi. Isso aí eu entendi. O universo sortudo que eles acham que nós temos não tem a sorte sortuda o suficiente para ser sortudo como a gente é. Então caiu o argumento do multiverso. O multiverso é uma brincadeira filosófica de físicos que estão tentando escapar do ajuste fino. E que invadiu Hollywood, né? Sim. Aí em Hollywood existe. Eu assisti, eu acho muito legal o filme, né? Gostei e tal, multiverso e tal, ele vem e tal, todo mundo se junta, mas em Hollywood, né, gente? Na vida real, não. Agora, a antevidência, né, pastor? Antevidência genial. Antevidência genial é a capacidade que somente os inteligentes têm de, ao observar um sistema, mesmo antes que esse sistema funcione, ele não está funcionando ainda, perceber no sistema, no funcionamento futuro do sistema, um problema mortal para o sistema. E de antemão providenciar a solução. Então eu pus o ratinho com o capacete, né? Ratinho chega no sistema. Ele olha a ratoeira. Queijinho bonitinho, né? Nossa, mas se eu pegar aquele queijinho, vai soltar a trava. Se eu soltar a trava, vem a mola e pum, na minha cabeça. Aí ele de antemão põe o capacete. Somente os inteligentes, como aquele de ratinho esperto, né? Que eu mostro nas minhas transparências, lá nos meus slides. Transparência é coisa de baby boom. Eu não vou deixar passar essa não, velho. Pegou agora, hein, pastor? Nossa, vida. Eu falei que quem quer brincar, brinca. Só faltava eu falar do mimeógrafo, né? Esse aí eu nem vi, viu? Você nem conheceu. É o do slide? Agora a vida está cheia, abarrotada de evidências, de antevidência, problemas futuros. O campo magnético da Terra. A vida está aqui. O Sol está emitindo vento solar. Tem que proteger esse planeta com um campo magnético. Olha, ele podia mudar o Sol, mas ele é exibido exagerado. Às vezes ele não faz a coisa mais óbvia. Ele fala, eu vou dar o meu show, eu vou criar um campo magnético.
Você assistiu Perdidos no Espaço? Eu assisti. Nossa, pastor, ele assistia. Olha aí, depois ele falou das Tá minhas vendo? transparências. Olha aí. Mas deve ter tido uma releitura, não é possível. O Dr. Smith ligava o campo magnético da Terra. Você assistia esse, pastor Abraão? Não, com na época certeza. dele não tinha TV. Não tinha TV. É isso, Nossa, rapaz. isso causa exclusão, hein? Demissão, da Nossa, direta. Justa causa. Exclusão e demissão por justa causa. Justa causa. O Dr. Smith protegia sua nave com campo magnético. E o planeta Terra é protegido com campo magnético magnífico, sensacional. Aí o vento solar é desviado para os polos. Chega nos polos, ele dá o show. A aurora boreal. Ele ioniza com esse vento solar o nitrogênio e o oxigênio da nossa atmosfera e emite um show pirotécnico magnífico. É um exemplo evidente de uma mente inteligente que observou: vou pôr vida nesse planeta. Tudo bem. Nossa, vai dar problema. Esse solzinho aqui tá mandando esse vento solar. Tenho duas opções. Troca o sol, ninguém vai perceber que eu fiz alguma coisa. Ou eu ponho um campo magnético. Vou dar o meu show. Campo magnético. Bum. Aí eu falo assim, cara, agora eu vou fazer com esse campo magnético, vou criar um show pirotécnico. Quem é que faz isso? Mentes inteligentes, antecipando problemas e ainda decorando, adornando a sua solução. É inquestionável, Eu vou não chorar, viu? É inquestionável, não é? Não, é extraordinário. Eu estava aqui pensando, quando Jesus fala lá, está registrado em João 10:10, ele diz assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu acho muito interessante essa questão de que durante muitos anos houve uma tentativa de desconstrução da vida. Quer dizer, no afã de se explicar a vida, se destruiu aquilo que veio à tona num determinado momento pela palavra de Deus, a gente sabe disso, mas os cientistas e os céticos não acreditam nisso. Então, o que a gente está vendo agora aqui, com isso tudo que você está falando, é a celebração da vida, né? Ou seja, Jesus Cristo veio como essa evidência máxima de Deus, ele vem como essa revelação extraordinária, única da parte de Deus, para intervir na vida do ser humano, fortalecendo esse aspecto da vida e não exaltando a morte. Inclusive, os darwinistas definem a vida como qualquer sistema que possa evoluir segundo Darwin. Olha só. Pois é. Que redução absurda. Exatamente, você reduziu aquilo que era extraordinário a um indivíduo que ficou para trás. E a Bíblia diz isso, né, pastor? Os céus são para o Senhor, para a glória de Deus. A terra ele nos deu de presente. 1.200 condições únicas. Eu que faço essa conta. Vou escrever um livro. Que só a terra tem para acomodar a vida. O campo magnético, a camada de ozônio, a atmosfera certa, a distância do Sol certa, a rotação certa, a Lua certa. 1.200 condições. Aí todos os outros planetas, totalmente inviáveis. A composição da atmosfera, do solo e tudo mais. Mas magníficos, lindos, maravilhosos, todos coloridos, né? Estrelas de todas as cores. Os planetas do sistema solar, se você olha para o sistema solar, nessas representações que a gente encontra na internet, todos eles têm colorido, tem cor. Marte é vermelho, o planeta vermelho, a Terra é azul. Júpiter é degradê, o outro lá, o Saturno tem um anelzinho, né? Por que é para o Senhor? Para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. As obras das suas mãos. Sem vídeo, sem selfie, sem foto, mas a gente ouve a sua voz. Não é assim? Olha que a Bíblia é fantástica na sua literatura, na sua poesia. Mesmo sem palavras, a gente ouve a voz de Deus. Por quê? Porque as evidências falam por ele. Jesus ficou silencioso ali, né, perante o seu Pilatos e tudo mais, porque as evidências falavam por ele. Você é o filho de Deus? Você é o filho de Deus? Olha, você sabe que eu tenho poder sobre você? Aí ele fala assim, nenhum poder te foi dado teria. de cima.
Se não fosse Se dado. do céu não te fosse dado, exato. Eu choro toda vez que eu vejo essa parte do filme, né? Coisa incrível. Então nós temos realmente nessas evidências uma voz que fala através dessas evidências. Tem uma palestra do Senhor, As Assinaturas de Deus na Criação. Aí o Senhor cita vários exemplos sobre a amamentação, né, o leite materno e como é uma coisa incrível. Tem outro exemplo bem interessante, se o Senhor quiser compartilhar, do pavão, que é aquele jogo de cores. Vai que eu tô pronto pra chorar. Aquele jogo de cores, na verdade, não existe, né? Ele é algo tão fantástico, Aí o senhor poderia explicar pra gente, fazendo favor? Claro, isso é casado, né? Sim. Então tá perfeito. Aqui, o cenário... Casado, minha mulher tá grávida, vai com calma, viu? O cenário tá montado. Falarei sobre o pavão. Olha só o que acontece com o pavão. Como uma teoria equivocada leva uma ciência equivocada e conclusões equivocadas. Jovens, a evolução faliu, o Big Bang faliu. Isso é normal em ciência. A Darwin errou. Quantos cientistas erraram? A ciência avança por tentativa e erro. A gente só tem que reconhecer que mais um erro foi cometido, só isso. E avançar. Deixando para trás... Pelo menos ele teve iniciativa, né? Sim. Não questiono o Darwin por isso. E ainda há de se cogitar que se ele tivesse a oportunidade de ter acesso a evidências com a tecnologia de hoje... Talvez ele não tirasse as mesmas conclusões. No meu livro Fomos Planejados, eu tenho o Darwin segurando o Fomos Planejados e faço a pergunta: será que se Darwin lesse o Fomos Planejados, ele seria darwinista? Claro que não. Aí o pavão, né? O pavão. Olha, só, Darwin disse o seguinte: nossa, ele escreveu uma carta. O olho humano já resolveu o problema. Porque ele falou, não, olhos mais rudimentares e tal. Agora o pavão makes me sick em inglês. Perturba minha alma, ele escreveu. Eu fico angustiado com o pavão. Porque ele percebia a beleza do pavão. E aí ele falou assim, seleção natural não pode ser. Porque aquela cauda do pavão, né, aquelas penas, tudo, é um estorvo. Já viu o pavão? Ele é meio descontrolado para voar, ele voa. Desengonçado. Meio desengonçado e tal. Então não podia pensar assim, ele tem uma cauda para escapar dos predadores. Porque essa é o grande mecanismo da evolução, né? Você tem que... sobrevivência do mais apto. Você tem que sobreviver, escapar dos predadores. Então ele falou assim, não, como é que eu vou resolver isso? Ele falou, não, resolvi o problema. Seleção sexual. As fêmeas ficaram mais atraídas por pavões mais coloridos, penugens maiores, mais bem decoradas, e foram selecionando os machos mais coloridos e deixando os mais feinhos para trás. Não é assim, Wilson? Não, né? Ele vai discordar. Tem uma aliança no meu dedo, né? Tá vendo? Ele vai discordar. Os mais feinhos foram deixando para frente. Ele falou, não, velho. Já passei dessa fase, casei. Já venci essa etapa do jogo. Já. Ele caiu, né, pastor? Ele falou, eu casei, ó. Então, caiu. Exato, ele caiu. Aí foram deixando as mais feinhas para trás. Os mais feinhos para trás. Aí, rapaz, vem os dados. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência que Deus fez o pavão pronto. Aí os dados da ciência foram avaliar o pavão, como é que ele tem aquela cor magnífica nas suas penugens. Não é corante, não é pigmento. Como é que então existe? Foram descobrir que é um jogo de ótica, é iridescência. A luz branca batendo na pena, as penugens... O espaçamento entre as penugens foi finamente ajustado, o ajuste fino, né, pastor? Para que a luz batendo ali tem um fenômeno de iridescência. Iridescência, para você criar no laboratório, é muito complexo. Você tem que ajustar as grades, tudo bonitinho. A luz branca bate ali, você tem que ajustar para que alguns comprimentos de onda se cancelem. Em física é cancelamento de ondas. Você faz uma onda cancelar a outra. E algumas ondas sejam... Isso é parecido com alguma coisa tipo que tem esses noise canceling para áudio hoje, cancelamento de ruído ativo, né? Você pode... Cancelamento que foi uma coisa que o ser humano com a mente inteligente criou. Tá vendo que eu sei alguma coisa? Você é esperto, hein, pastor? Ó, você ganhou um ponto, então. Valeu, professor. Aê! Tá 4-1 pra mim, hein? Valeu. Você fez um golzinho. Tá bom. Essa foi ótima. Aí é o seguinte...
Você tem que... interferência construtiva e destrutiva. Um efeito de física. Físico que conhece isso. Comprimento de onda. Ele tinha que saber que tinha onda na luz, que podia destruir. E algumas luzes são construídas. Então aquilo ali é um fenômeno extremamente raro e difícil de você fazer. E em regiões matemáticas especificamente definidas, porque é no olho, assim, né? Tem aquelas circunferências, tudo bonitinho. Aí, pior... Foram fazer uma pesquisa com as pavoas. Pavoas, o que você prefere no pavão? Fizeram essa pergunta, né, Wilson? Né, Diego? Eu vou pegar um pouco o Diego também, né, pastor Abraão? Dá uma mexida não consigo tá sair virando do bullying já. Ele tá escapando. Vai pro Diego que essa vai ser que boa. eu cheguei agora, então pode aí focar o Diego, nele. Ele é mais calminho. Aí é o seguinte, foi perguntar para as pavoas. As pavoas responderam. Acoustic signaling, em inglês, né? Que em português é boa cantada. As pavoas se atraem pelas boas cantadas dos pavões, é que cantam mais bonito. E a pavoa não enxerga cores. Olha só. Quem enxerga cores é o ser humano. O mundo foi colorido para nós. Para a glória de Deus, para contemplarmos a glória de Deus. Tem muito animal que enxerga... Gato enxerga... cão ou gato, não me lembro mais, mas 50 tons de cinza, né? Em cinza. Tem meu outros... cachorro, eu acho que ele enxerga mal mesmo. Mal. Tanto que quando tá mais escuro, o menino até não me reconhece, quer me atacar e tal. O que não é muito difícil. Aí... Deixa eu beber uma água. Bebe uma água, né, Wilson? Aí... Você é um ser inteligente, esse seu cão, viu, Wilson? Um ser inteligente. Aí fizeram uma simulação, tem na internet, se encontra, um artigo que foi publicado, ela só enxerga uma corzinha no centro do pavão. Como é que ela pode... Aquelas cores não servem pra nada. Pra nada pra pavoa. Acoustic signaling, ela que canta melhor. Aí por isso que eu brinco, né? Porque por isso que tem tanto homem feio, né, Wilson? Vamos dar uma folga pra você. Não, eu sou um exemplo que eu consegui, eu ganhei na vida. Tanto homem feio casado com mulher bonita, né, pastor Abraão? Como é que chama Exatamente. a esposa dele? Iane. A Iane, né? Linda, maravilhosa, cantando lá na frente. Eu falei assim, como é que pode casar com um homem tão feio daquele? Eu queria tanto ver uma foto da esposa dele, cara. Né? Boa cantada, né, Diego? Né? Não sei que cantou, ela canta também, né? Então... Foi 5 anos, pastor, conversando. 5 anos conversando, olha aí. Foi. Quase uma sessão de exorcismo. O pavão e a pavoa é o mesmo sistema, gente. Esquece essa história de seleção sexual. Nunca existiu por pavão. O pavão é magnífico. É um jogo de ótica fantástico. E Darwin estava atormentado, continua até hoje, muito mais. Que a gente está cada vez descobrindo mais maravilhas na vida. Incrível, né? Doutor Marcos, nós estamos aqui já chegando para o final da nossa programação, né, do nosso tempo aqui. Queria poder ficar mais, mas a gente sabe que há uma limitação não só nossa, mas também daqueles que estão nos acompanhando. De fato, há evidências em todas as coisas e em todos os lugares de que a humanidade foi planejada de maneira clara, evidente, detalhada, e que nós recebemos isso pronto. É isso que você está dizendo. E deixa para a gente uma dica de literatura também, especialmente para os jovens que estão nesse momento enfrentando aí essa oposição das universidades. Que dica de literatura você deixa para a gente para poder dar esse embasamento melhor? Sem dúvida, pastor. Ora, fomos planejados. E essa é a maior descoberta científica de todos os tempos. Fomos feitos prontos, a maior descoberta científica de todos os tempos. O universo foi feito pronto. James Webb e o Hubble estão mostrando isso. O genoma está mostrando isso. A célula, quando abrimos, são evidências científicas que confirmam a nossa fé. A fé original dos pais da fé. Aquele criacionismo raiz que a gente deveria sempre ter e preservar. Então, jovens, fomos feitos prontos há poucos anos atrás. Nem milhões foram, milhares. Exatamente como descreve a palavra de Deus. Ciência da mais perfeita qualidade. Todos os livros caíram da prateleira. A Bíblia, há 3.000 anos. Pastor, você vai dar uma aula e fala assim, olha, a bibliografia aqui, a literatura... Há um livro de 1750, 1850, 2010, 2005. Vão lá na ouvidoria da universidade, vão reclamar. Toda literatura ultrapassada.
A Bíblia está lá bonitinha, né, na prateleira, todos caindo e a Bíblia cada vez mais sendo confirmada. Fomos planejados, essa é a maior descoberta científica de todos os tempos. Literatura, nós temos agora a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, tem a sua editora, a Coval Press, com K, covalpress.com. Você pode achar várias obras lá. E, óbvio, entre todas as obras, as melhores são... Vai. Faz seu mexão, querido. As faz. minhas, Pode né? fazer, Lógico, pode fazer. Não sei por que eu gosto, mas eu acho que é porque são minhas, né? Tem o Fomos Planejados, ó, são mais de 25 mil livros vendidos, já está na 6ª edição, revisada, corrigida e tudo mais. O Antevidência eu lancei nos Estados Unidos, como Foresight. O Discovery Institute convidou. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Conhece essa, Wilson? Conheço da sua piada, não de uma música, né? Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo do interior. Mas lancei nos Estados Unidos, ficou entre os 1000 mais vendidos da Amazon. A Amazon vende 65 milhões de livros no seu catálogo. Ganhei do Paulo Coelho, né? Isso. E tá agora na 2ª edição, Antevidência. Antevidência é esse 4º pilar do Quarteto Fantástico. A gente complementou com várias evidências novas. Estamos... E o Duelo Científico do Século é um livro com 101 caricaturas, mais para adolescentes, jovens, e para você colorir, inclusive. Então... Crianças ali, a gente acha que de 7, 8 anos já pode ler o livro. E a gente quer usar uma imagem que vale mais do que 1000 palavras para tentar combater essa doutrinação que ocorre hoje nas escolas, na internet, na TV, nos programas. A gente vê colégios confessionais. Você vai na lista dos livros paradidáticos, doutrinação naturalista. A gente tem um grupo aí que está fazendo uma varredura nos paradidáticos. Fala, como é que pode esse livro ser um paradidático de uma escola cristã? Eles estão invadindo por todos os cantos, mas a gente está fazendo a contra-revolução do design inteligente. O homeschooling também veio para fugir um pouco dessa doutrinação. Eu estou traduzindo 4 livros no homeschooling pela Classical Conversations no Brasil, de ciência raiz, que falam, fomos feitos prontos, a evidência está mostrando, nada de evolução química, de sopa ácida, escaldante venenosa, sobre hominídeos, né? Não somos parentes de chimpanzés. Então, gente, tem muita literatura, tem muitos blogs, tem muitos podcasts, Podcastion. Como é o nome do seu podcast sobre Bíblia e ciência? A Bíblia e a Ciência, Rede 316, Convenção Batista Brasileira. É um podcast que eu estou fazendo lá. Já cheguei no 100, a gente quer chegar nos 100 milhões. E tem um canal no Instagram também do Design Inteligente, né? Sim, tdibrasil.com, @ Design Inteligente Brasil no Instagram. Você encontra um monte de palestras de vários defensores do design inteligente em português. A gente tem a Sociedade Brasileira, são mais de 65 palestrantes oficiais. Fizemos agora o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente no Rio de Janeiro. Foi um grande sucesso. Todas as palestras foram gravadas. Eu estou passando agora no meu programa na IPPTV Fé e Ciência. Quartas-feiras à noite você pode assistir a primeira vez, mas está tudo gravado no YouTube, né? Temos Fantástico. Material suficiente, viu, para que você possa, com racionalidade, defender a sua fé. Porque temos que estar sempre prontos a dar a razão da nossa esperança. Como é que a nossa fé não pensa? Como é que a nossa fé não é racional, fantástico, né, pastor? Fantástico. Muito bom. A gente quer te agradecer, Marcos, por esse tempo aqui, né, como professor, como acadêmico, deixando sua família, viajando, passando esse tempo conosco. E é sempre muito importante que a gente possa fortalecer a nossa fé com evidências tão claras. Eu queria pedir, inclusive, Elcinho, a possibilidade de você divulgar as informações dos livros e do site. É claro, já está vindo aí um monte de perguntas no nosso chat aí sobre onde encontrar esse material. Então, como é que a gente faz para divulgar isso aí, Elcinho? A gente vai estar divulgando por meio das nossas mídias sociais, mas o mais importante é que, à medida em que nós vamos falando aqui, vai aparecendo as indicações, tanto no chat quanto no letter que aparece aqui. Você pode ir anotando, tá bom? Mas depois a gente vai reforçar tudo isso aí.
E eu queria, inclusive, estimular o pessoal que está vendo a gente aí. Se você não participou, hein, Diego, diga para a gente onde é que a gente vai encontrar aí a gravação das palestras que ele deu ali no Congresso da Juventude, Congresso Fortes 2022. JVTD IBAN. Vai estar lá gravado os cultos e as palestras, e também vai estar disponível no canal da IBAN, os 2 cultos de domingo de manhã e domingo à noite também vão sair no canal do YouTube da IBAN. Então é só acompanhar lá. Perfeito. Muito bem. Querido, você que nos acompanhou até agora deve ter ficado com gostinho de quero mais, como a gente está aqui. Mas a gente quer agradecer a você pela sua presença, agradecer ao doutor Marcos pela sua presença, e Diego, querido amigo, pastor nosso aqui, pastor Abraão, que sempre marca presença aqui conosco. E o nosso desejo é que esse tempo de gerar conhecimento possa fazer com que você cresça e você possa também, de alguma maneira, compartilhar isso com tantas outras pessoas que poderiam e poderão acessar esse conteúdo. Então, aquela velha mensagem de sempre, deixa o like, o joinha, segue a gente no canal, clica no sininho, marca as notificações, dá um Ctrl+C aí nesse link, manda no grupo do Zap, faz tudo o que for possível para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas possíveis, tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus, uma excelente semana. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, galera. Tchau. Um abraço.